O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Vamos às notícias. Jornal das 4 com António José Soares. E António, o secretário de Estado norte-americano, diz que o acordo com o Irão pode ser anunciado hoje ou amanhã. Citado pelas agências internacionais, Marco Rubio reitera que existem razões para esperar que seja possível que Teherão aceite um entendimento. São declarações durante uma visita diplomática à Índia. Já do lado iraniano, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que está focado na elaboração de um memorando de entendimento através dos mediadores paquistaneses. Também fontes dos mediadores citadas pelo jornal britânico Financial Times referem que os Estados Unidos e o Irão podem estar perto de um entendimento para prolongar o cessar-fogo por 60 dias. Indicam que o plano pode incluir uma reabertura gradual do Estreito de Hormuz e um compromisso por parte de Teherão no sentido de negociar a entrega das reservas de urânio enriquecido. E o Ministro da Defesa afirmou esta tarde que o mecanismo criado pelo Governo para fiscalizar os investimentos no setor vai ser o mais eficaz e transparente da história da democracia. Nuno Melo esteve hoje nas comemorações oficiais do Dia da Marinha, em Setúbal. Em declarações aos jornalistas, sublinhou a aprovação em Conselho de Ministros de uma estrutura de missão responsável pela gestão dos empréstimos do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa, correspondente a quase 6 milhões de euros para a defesa, e bem como a criação de uma comissão independente para acompanhar a aplicação do investimento na área. Ora, o Ministro da Defesa diz por isso que foi criado o mais ostensivo, mais eficaz e mais transparente mecanismo de fiscalização dos investimentos da defesa na história da democracia em Portugal. E os cidadãos franceses suspeitos de abandonar 2 crianças em Alcácer do Sal ficaram em prisão preventiva. O juiz optou pela medida de coação mais gravosa, tal como pedia o Ministério Público. A mãe e o padrasto das crianças foram ouvidos novamente esta manhã no Tribunal de Setúbal, que considerou fortemente indiciada a mãe pela prática de 2 crimes de exposição ou abandono agravado. Relativamente ao padrasto, o Tribunal considerou fortemente indiciada a prática de 2 crimes de exposição ou abandono e de um de ofensa à integridade física qualificada. A decisão teve em conta o perigo de fuga, de perturbação do processo, de continuação da atividade criminosa e risco de perturbação da ordem e tranquilidade públicas. Segundo fonte da GNR, Marc Balagrina foi para a prisão de Setúbal e Marine Rousseau para o estabelecimento prisional de Tires. Recordamos que os 2 cidadãos franceses foram detidos na quinta-feira, na zona de Fátima, cerca de 200 km de distância do local onde abandonaram as crianças. E um homem de 54 anos foi detido em Aveiro por suspeitas de abuso sexual dos 2 filhos menores. O anúncio foi feito hoje pela Polícia Judiciária, que acrescenta que os crimes terão acontecido na morada de família. Em comunicado, a PJ explicou que as vítimas são o filho e a filha, atualmente com 13 e 14 anos, e que os crimes de abuso sexual de menores terão começado em 2025. Segundo as autoridades, o homem foi detido fora de flagrante delito, na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Aveiro. Depois de ser presente a primeiro interrogatório, o juiz de instrução decidiu determinar a medida de coação de prisão preventiva. E o Presidente da República alerta que a gestão do Governo durante as tempestades foi descoordenada e pouco clara e avisa que é preciso acelerar apoios e clarificar as medidas. É o que indica o relatório da Presidência Aberta, na zona centro do país, a que o Jornal Público e a agência Lusa tiveram acesso. António José Seguro esteve a visitar as zonas afetadas pelas tempestades, pouco depois de tomar posse, e avisa que não basta improvisar ou responder no imediato. Rui Casanova. António José Seguro é claro e direto. É preciso acelerar os apoios às populações,
clarificar as medidas de ajuda e melhorar a coordenação entre entidades no terreno. O Presidente da República alerta que, para muitas famílias, empresas e comunidades, esta crise ainda não terminou e avisa que as consequências vão continuar a persistir. Neste relatório, com quase uma centena de páginas, António José Seguro explica que o problema não se esgota no momento da destruição inicial. Além dos apoios às populações, agora é preciso melhorar a coordenação entre entidades, reforçar as infraestruturas críticas e corrigir vulnerabilidades acumuladas. São expressões utilizadas por Seguro neste relatório. O Presidente da República admite que a capacidade de improvisar é valiosa, sim, mas tem de ser sempre acompanhada por uma melhor organização, melhor planeamento, maior preparação institucional e também uma cultura mais sólida de responsabilidade e autoproteção. Além destes alertas, António José Seguro deixa outro aviso: os efeitos das tempestades aumentam o risco de incêndio nas zonas afetadas. O jornalista Rui Casanova com os alertas de António José Seguro. E o treinador do Sporting, Rui Borges, não quer qualquer tipo de facilitismo por parte da equipa para com o Torriense na final da Taça de Portugal de amanhã. Até porque o Sporting parte como favorito para este encontro, uma vez que o Torriense joga na segunda divisão, e é precisamente para essa diferença de estatuto entre os dois emblemas que Rui Borges deixa o alerta. Na conferência de antevisão da final da Taça, o técnico leonino acredita que o Torriense vai estar mais motivado do que nunca. É sermos sérios e não entrarmos em facilitismos. A pressão neste clube existe diariamente. Agora sim, acho que o grupo é merecedor de estar nesta final, é merecedor de lutar por o troféu e vencê-lo. Agora temos que fazer muito para o vencer. Não adianta dizermos que somos merecedores, temos que o demonstrar dentro do campo, contra uma equipa que vai dar a vida num momento histórico para o clube, num momento histórico se calhar para a grande maioria dos seus atletas, independentemente de quem seja o adversário. Neste caso o Torriense, que é de um escalão inferior, é certo, mas tem demonstrado aquilo que é a sua qualidade ao longo da época. E nesta semana demonstrou contra uma equipa de Primeira Liga toda a sua qualidade e que sirva de alerta para aquilo que nós vamos encontrar amanhã. Os alertas do treinador dos Leões, Rui Borges, para o jogo deste domingo no Jamor. A PSP aconselha os adeptos do Sporting e Torriense a irem para o estádio do Jamor com antecedência e para respeitarem as recomendações das autoridades, de forma a garantir que a final da taça decorra sem incidentes. O jogo está marcado para as 5h15 da tarde, no Estádio Nacional do Jamor. Então, como já referimos, entre Sporting e Torriense, a PSP explica que, apesar de não ser um derby ou um clássico, está a preparar as habituais operações de segurança. Foi este o tema do explicador da Rádio Observador desta manhã. A comandante da Polícia de Segurança Pública de Oeiras, Carla Duarte, explica o plano de trânsito que está a ser preparado e como é que os adeptos se devem deslocar para o estádio. Neste momento estamos a fazer o controle do acesso aos parques, evitar o estacionamento abusivo, especialmente de viaturas pesadas, mas a circulação poderá estar mais intensa para um dia normal neste dia, mas está tudo a correr dentro daquilo que é previsto para esta antecedência de jogo. Existe o lado sul que foi previsto para os adeptos do Torriense. Quem se quer deslocar para o estádio e para o parque deve aceder pela CREL, para o Parque 1, e os adeptos do Sporting devem deslocar-se pela A5 ou pela Marginal e aceder ao Parque 3. E ficam colocados no lado norte do estádio. As recomendações da Intendente e Comandante da PSP de Oeiras, ouvida no programa explicador da Rádio Observador. Carla Duarte recorda que as portas abrem 2h30 antes do apito inicial, pelo que apela que os adeptos entrem com antecedência no estádio do Jamor. E é assim que fechamos este Jornal das 4.